Uma saudação especial a todos, estamos direto aqui do estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, redes sociais da casa, plataformas de áudio, para uma edição especialíssima, abrindo este ano de 2026, com o novo presidente aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Wagner Petrini, do PSB. Sem mais delongas, uma honra tê-lo conosco aqui, vereador. Feliz 2026 e feliz 2026 a quem está nos acompanhando. Obrigado, Fábio. É eu que agradeço a oportunidade e a honra de estar aqui, né? Sempre podendo mostrar um pouco do nosso trabalho para a comunidade. Quero também desejar, então, esse 2026 aqui, esse início de ano, sendo muito bom. Agradecer novamente meus colegas vereadores, que foram quem me conduziram até aqui, a presidência desta casa. E a casa vai seguir de portas abertas para toda a nossa comunidade. Vereador, nunca é demais dizer, e essa mesa diretora, agora no segundo ano desta legislatura, 2026, ela mantém uma tradição que vem de muitos anos aqui na casa, de uma composição pluripartidária, tentando ser o mais representativa possível, digamos assim, essa mesa. E nós temos, de uma maneira distribuída, o seu primeiro vice-presidente, o vereador Edson da Rosa, do Republicanos, o ex-presidente Lucas Carinhato, do PT, que presidiu a casa em 2025 como segundo vice-presidente. Primeiro secretário continua o vereador Alexandre Bortoluz, do PP, e a vereadora Andressa Malman, do PDT, como segunda secretária da mesa diretora. Como é que o senhor avalia isso também, na medida em que há essa alternância dos partidos e que revela também a representatividade partidária dos mais diversos conjuntos da cidade, que sempre se diz o seguinte: o executivo é o projeto vencedor, mas a graça do parlamento é que aqueles que muitas vezes não ganharam a eleição majoritária, eles conseguem ter representatividade, e a mesa diretora do senhor reflete muito isso. Com certeza, essa composição, ela visa representar praticamente toda a sociedade de Caxias, toda a sociedade aqui do nosso município. Quando a gente vai para a disputa, quando a gente vai para a eleição, a gente busca cada um seus votos, mas passada a eleição, então, a gente precisa se organizar e representar a todos. A gente está aqui, o parlamento representa praticamente toda a nossa comunidade. E sim, a gente tem pessoas experientes. O próprio meu vice-presidente, o Edson da Rosa, já foi presidente desta casa. Então, vem para somar, vem experiência. O próprio segundo vice-presidente, o vereador Lucas Carinhato, fez um baita mandato nesse ano que passou de 2025 e está aqui com um projeto para a gente poder seguir com o nosso projeto dos 4 presidenciáveis junto com a casa pelos 4 anos. Então a gente precisa ter continuidade e o Lucas Carinhato é uma parte essencial, porque ele esteve à frente no ano passado. O Bortola, com sua experiência na questão de secretariar, e a Andressa Malma também representando uma causa, mas uma boa parte da sociedade no sentido de ser o PDT. E, vereador, é interessante verificar, e vocês, até pela idade, são vistos como vereadores jovens, mas o senhor vem de uma longa caminhada. Nós discutimos aqui, o senhor se tornou titular lá no final de 2020, quando então o vereador Eloy Frisso assumiu como vice-prefeito da cidade. Depois o senhor teve um mandato inteiro como titular, de 21 a 24, se reelegeu, já foi secretário da Habitação, assessor parlamentar de deputado, assumiu coordenadorias dentro do próprio partido, o PSB. O senhor, se não me engano, é vereador, militante de um partido só. Então, eu gostaria que o senhor também lembrasse dessa caminhada. As pessoas olham assim, o sujeito agora é o novo presidente da Câmara, assim, mas vem aí, nós estamos falando o quê, vereador? Uns 15, 20 anos de vida pública? Isso aí, Fábio, é bom sempre lembrar, as pessoas acham que qualquer um todos têm sua história, né? Claro. Eu tenho a minha, então lá em 2010, hoje, agora 2026, então são 16 anos. Quase 20 anos. Né? Exato, fui vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Desvio Risso, bairro que eu nasci, me criei, moro. Então, de lá para cá, foi onde eu consegui começar a ajudar a comunidade. Eu era referência no sentido de eventos, que eu ainda sou promotor de eventos, na questão de juventude. Então, a gente começou a trabalhar. Fui assessor da Coordenadoria da Juventude no governo Alceu, me tornei o presidente municipal da JSB, Juventude Socialista Brasileira, do PSB.
Com isso, eu me tornei secretário de organização da juventude do partido a nível de estado. Então, eu tive participação em Brasília, na Bienal do Rio de Janeiro, e a gente começou a crescer dentro do partido. Aí eu me tornei assessor de bancada, fui assessor do deputado, ex-deputado e secretário do Trabalho Catarina Palladini. E em 2018 eu tive a oportunidade de assumir 6 meses o mandato por conta de o Eloy Friso fazer parte do governo do estado quando o Sartori era governador. E aí, final de 2019 para 2020, teve o impeachment do então prefeito Guerra e eu assumi todo o final daquela legislatura como vereador titular. No auge da pandemia, verdade? Um ano dramático, 2020. Sim, tivemos... pegou todo mundo de surpresa, não só nós, né? Toda a comunidade, bom, nem se fala. Então, foi desafiador. Meu mandato, ele era um mandato do entretenimento, então a gente acabou defendendo aquelas pessoas que mais sofreram ali depois no sentido de trabalho, que era o artista, era o ambulante, era o garçom. Bom, na época teve muito problema, até inclusive briga com alguns colegas, no bom sentido. Eu lembro bem disso. Eu lembro bem disso. E o tempo passa, hein, verdade? Nós estamos falando de 2020. Isso, 2026. Exatamente. E naquela ocasião, então, eu consegui me eleger como titular do mandato todo e depois eu me reelegi, então, para essa com o dobro de votos. E agora a gente segue. Novamente agradecer aos colegas vereadores, porque para ser presidente é o voto do parlamentar. Eu gostaria também de recuperar um pouco, vereador. O senhor teve uma passagem pela Secretaria da Habitação. É uma área muito sensível de Caxias. Aliás, Caxias, quanto mais cresce e atrai migrantes e o próprio desenvolvimento local, áreas sensíveis vão sendo demandadas e com a habitação não é diferente. Quanto mais se faz, mais tem a ser feito. E o senhor teve um papel no sentido, sobretudo, de moradias populares. Gostaria de lembrar um pouco disso e que também dialoga com o seu trabalho à frente de comissões permanentes da casa. Sim. Olha, primeiro que eu tenho que dizer que a experiência é ótima. Hoje a gente está do lado de cá, na Câmara de Vereadores, presidindo o Legislativo, mas eu já estive lá, no Executivo, executando, recebendo indicações de vereadores, recebendo os vereadores, recebendo pedidos de alterações de legislações no sentido da Secretaria da Habitação, e eu sou muito grato ao prefeito por ter me convidado para fazer parte e ter sido secretário dele e ter me deixado as portas abertas, que com os servidores muito qualificados dentro da Secretaria da Habitação, a gente conseguiu avançar em programas a nível federal, estadual e aqui mesmo no município. Eu lembro, então, que há muito tempo nunca teve uma casa cedida pelo governo do estado em algum programa habitacional. E a gente teve, então, pela primeira vez, foram 227 casas que ainda estão sendo construídas lá no Campos da Serra, teve problema na licitação, e o pessoal está contratando uma nova empresa, agora, início desse 2026. A gente teve os apartamentos lá de São Genaro, que quando o governo federal abriu o programa, nossos servidores, os técnicos estavam lá prontos, e com mais uma ajudinha que a gente foi a Brasília 1 ou 2 vezes lá, a gente conseguiu, então, ser contemplado nessas 440 unidades. Foram os kit casas aqui, foram em torno de 200 kit casas na nossa gestão, enquanto secretário de Habitação, e o programa de comprar terrenos urbanizados. Então agora me fugiu da cabeça, 140 lotes urbanizados que o município comprou para colocar 280 famílias, que na época eu tive a experiência de tentar encaminhar um projeto junto com o prefeito nas áreas que o município já tinha públicas, mas pela demora de liberação ambiental, de urbanização, ia demorar muito para colocar as casas moradias à disposição da comunidade. Então a gente teve a ideia de comprar o terreno pronto e entregar de imediato. E vereador, no contexto da Câmara, o senhor acumulou presidências de comissão, se eu não estou enganado, por exemplo, desenvolvimento urbano, que era, na época, junto com transporte e habitação, depois se separou uma semana, quer dizer, no ano passado o senhor ainda presidia a de desenvolvimento urbano, se eu não estou enganado, teve essa experiência de ser o vice-presidente do vereador Lucas Carenhato no ano passado, na mesa diretora. E quem assume como presidente passa a ter uma experiência distinta, que é gerenciar a casa. O vereador muitas vezes fica focado no seu mandato, mas ele não tem muita noção do quadro de servidores, dos projetos institucionais. Uma coisa é conhecer e participar, outra é estar à frente desses projetos e tocar.
O que essa experiência, tanto nas comissões, mas sobretudo na mesa diretora, pode contribuir já nesse início de gestão como presidente ao longo deste ano? Sim, isso é importante. Eu tive o papel no ano passado de ser líder da bancada do PSB. O espaço de ser primeiro vice-presidente na mesa diretora me ajudou muito. Muitas vezes eu e o Carenhato dialogamos por diversas entraves ou pedidos que chegavam até a mesa diretora. Fui presidente tanto na outra legislatura da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, e na legislatura agora no ano passado, então é só Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que trata o plano diretor, que é muito importante, que as pessoas que não conhecem, né, a gente fez algumas alterações importantes para o desenvolvimento da cidade. E por que habitação? Por que essa parte? Porque o meu mandato, eu sempre digo, eu vim do movimento comunitário, então uma das pautas minhas, além da minha principal bandeira, que todo mundo sabe que é automotivo, é o social. Então, a habitação faz parte do social, é tudo da dignidade, da moradia para as pessoas. Então, a parte da comissão também me ajudou muito, e a parte de ter um pouco de experiência no sentido dos pedidos que vêm, dos servidores, ou dos trâmites, de licitações, de algumas questões internas de trâmites da casa, isso nos ajudou muito. E sim, a gente está preparado, mas sempre lembrando, sozinho não se vai a lugar algum. A gente tem uma equipe excepcional, além da parte da equipe nossa principal, a gente tem todos os servidores qualificados e cada um sabendo muito na sua área. A respeito dos servidores, para entrarmos numa das pautas internas, digamos assim, da Câmara. O vereador Lucas Carenhato, como presidente, claro, com o auxílio da mesa diretora, levou a cargo um concurso público, no sentido de tentar aumentar o quadro de efetivos, haja vista exonerações, aposentadorias, enfim. Como é que o senhor avalia isso? Daqui a pouco terá continuidade esse processo de promover concursos públicos ou paramos por aí? Como é que o senhor avalia também a própria estruturação do quadro de funcionários da Câmara? Sim, a gente precisa, né? O tempo vai passando, algumas coisas vão, como se diz, precisando um pouco mais de pessoal, outros um pouco menos. Então a gente está avaliando junto com os servidores, a gente tem que escutar quem está no dia a dia, né? Então os servidores, esse concurso a gente, no ano passado, junto com o Carenhato, a gente achou essencial, porque tinha e tem uma falta de servidores, então a gente já está chamando alguma coisa dentro desse concurso. A gente ainda vai chamar algumas pessoas para cobrir alguns espaços que a gente precisa fazer alguns processos andarem mais rápido e tirar um pouco daquela carga em cima de alguns servidores, e se necessário, sim, a gente pode estar abrindo algum concurso se necessário. Nessa linha de continuidade, vereador, o senhor participou de diversas ações ano passado, e se tem a pretensão de que um ano continue o outro, até pela lógica da legislatura. O senhor participou, por exemplo, das reuniões em Brasília pela abertura de sinal aqui da TV Câmara, onde nos encontramos. Que mais que eu poderia citar? Enfim, tem a própria TV Câmara, um novo sistema legislativo, que foi algo também que iniciou na reta final do ano passado e que certamente vai precisar de reformulações na medida em que surgem dúvidas dos vereadores, dos servidores, de quem opera, ou do público externo que vai pesquisar. Vão melhorar aqui, vão melhorar ali e tal. Como é que o senhor pretende também qualificar e até levar mais a cabo, digamos assim, aquilo que teve início ano passado? Sim, a gente precisa entender que a Câmara de Caxias do Sul é a segunda maior Câmara do Estado do Rio Grande do Sul legislativa. A gente sempre tem que lembrar disso. E os dias vão passando, a tecnologia ela vai avançando. E a Câmara de Caxias do Sul ela precisa continuar sendo referência. Não só no Estado, inclusive para outras câmaras. Eu tive a oportunidade de estar com o ex-presidente, com o Lucas Carenhato, em Brasília, no ato da assinatura da TV, que foi um golaço. É uma luta não só do Carenhato, mas de outros presidentes. Teve o D'Ambros, teve a Marisol, teve o próprio Velocino, outras pessoas que tanto brigaram por essa antena, e agora a gente vê se consolidar o sinal aberto da TV, que abrange praticamente um raio de 100 quilômetros na nossa região e dá visibilidade para Caxias do Sul, para os mandatos e para a presidência também. Então, no ano passado a gente teve o Conquista Tchê, um congresso que atraiu diversas pessoas, diversos parlamentares de outras regiões. A gente precisa continuar avançando a Câmara de Caxias como sendo referência no sentido de parlamento aqui para nossa região, para abrir portas, trazer novidades
e a gente continuar trabalhando de forma mais efetiva. E o sistema esse, com tablets no plenário, nada mais é que nós acompanhar como se diz, a velocidade da tecnologia no sentido da era digital, da era da informática. Nós temos que estar a par, sim, e o que precisar de estrutura, o nosso mandato, ele vai colocar à disposição dos servidores. Então, a gente está conversando com os servidores, o meu mandato, a minha característica é uma característica de ser moderado, sabendo dizer não e sim, mas sempre que necessário. Se for para melhorar, questão de tecnologia, questão de agilizar processos, os servidores podem contar com o meu mandato. E outro fator, vereador, eu sei que é muito cedo ainda, nós estamos no início de janeiro, temos todo um ano pela frente. O senhor já consegue antecipar iniciativas, eu não vou usar o termo autoral, mas assim, programas, ações que o senhor já pretende que marquem a sua presidência? Tem o presidente que vai fazer mais ações nos bairros, né? Tradicionalmente, o Câmara vai aos bairros, e volta e meia arrefece, depois ele retorna, enfim. Nós temos esse cenário da TV mais potencializada, com grandes transmissões, se avizinha agora uma edição de Festa da Uva, o Carnaval de Rua continua. Então, eu gostaria que o senhor, na medida do possível, antecipasse ações que poderão marcar a sua presidência. É isso, a Câmara ela tem que estar presente nos movimentos populares. Por exemplo, a gente teve no final do ano passado toda um avanço no sentido de eventos de rua em Caxias do Sul, atraindo turismo, foi uma baita jogada do município. A TV Câmara ela tem que estar participando desses eventos, participou do Natal do Maia Bosco, que agora eu esqueci qual que é esqueci o nome do Brilha Natal. Caxias? O Brilha Caxias foi a Júlia, a praça, mas no sentido, agora esse ano então a gente Grande espetáculo de Natal da Isso aí, a gente tem então Festa da Uva, tem o Carnaval, é um ano de Copa do Mundo, tem toda julho para nós poder captar alguma coisa, é ano eleitoral, então eu vejo que é um ano... Tem alguns cuidados pela fator do ano eleitoral, é verdade. Exatamente. Tem que ser bem lembrado isso. Então é um ano que a gente tem muito pela frente, mas uma das coisas que eu já tenho definido para esse ano é a gente fazer todo um histórico, valorizar as pessoas que passaram por aqui, os presidentes, as conquistas, que é o 30 anos que a gente está fazendo deste prédio da Câmara de Vereadores. E a comemoração, a gente vai ter a participação dos servidores para a gente montar para lá em novembro. A gente está consagrando aqui e chamando as pessoas e puxar todo o histórico dos 30 anos da Câmara de Caxias aqui neste prédio. Vereadora, o senhor cita os 30 anos do prédio. Nós tivemos no ano passado um processo não de retomada, porque, a propósito, foi um colega seu de partido, presidente aqui da casa em duas oportunidades, 2008 e 2009, o então vereador Ed Eloy Frisso, que idealizou o Centro de Memória da casa. E nós temos o historiador documentalista Eduardo Reis à frente do setor, e o Centro de Memória sempre fez um trabalho de guarda permanente. Ano passado nós reformulamos esse projeto, e numa integração entre Centro de Memória e TV Câmara, a produção e assessoria de comunicação, a produção de livros e documentários tratando de marcos históricos da instituição. É mais ou menos por aí também, daqui a pouco, a gente ter, nesse protagonismo já de um trabalho de memória que acontece na casa, contemplar os 30 anos do prédio. Isso, e somando a isso, a parte técnica, podemos dizer assim, da questão da história, é a gente chamar as pessoas. Exato. Pessoas que passaram por aqui, Exato. Calil Sebe, Pepe Vargas, Sartori, o Marchioro, que é o Marchioro, o próprio Nespolo, o próprio atual prefeito Adiló, chamar, e muitas das pessoas que talvez até eu não conheça, e que vocês tenham na memória ou na história, essas pessoas para contar um pouco. Para o senhor ter uma ideia, nós ouvimos ano passado o vereador Zoraide Silva, que ele foi presidente também nessa época. Ele falava de uma ativação da comissão de obras, porque o prédio ele é de 96, em 94 eles ativaram a comissão de obras e a coordenadora da comissão era a vereadora Geni Petef. Olha aí. Da comissão de obras do prédio. A Geni Petef, a gente vê muito a história dela, né? Eu acho que ela acabou, quando eu estava entrando na parte pública, eu acho que ela estava ali já meio que se despedindo, não consigo me lembrar muito bem. A última presidência dela aqui foi em 2012.
E que, a propósito, foi quando iniciou o debate de abertura do sinal da TV Câmara. Olha aí. Ela estava um pouco adoentada, o vereador Chico Spendorello foi na Assembleia Legislativa e assinou o termo de adesão à rede de TV legislativa digital. Olha, quer dizer, um troço que... Tu vê que puxa a história. Eu, em 2012, então, eu fazia pouco que eu estava de vice-presidente da associação, como eu comentei no início. 2012 foi minha primeira eleição aqui no município. E relembrando nomes, vereador, pô, eu estou aqui há um tempão, vereador, então 2026 eu vou fazer 16 anos como servidor da casa. Eu sou o primeiro jornalista de carreira da história de Caxias do Sul. Entrei aqui com 25 anos de idade. O tempo passa. E que nomes são referências para o senhor? Nós estamos citando aí, invariavelmente, grandes figuras da política local aqui nesse bate-papo. Quais são suas referências políticas? A política a nível de município, a gente sabe que tem nomes históricos aqui na cidade. O próprio Sartori, na minha época, quando eu comecei a acompanhar a política e me tornei vice-presidente de bairro, tinha o Sartori. No nosso partido, Eloy Frisso, são pessoas que têm história dentro do ambiente político de Caxias do Sul. A gente ouve diversos outros, mas essas pessoas eram as pessoas que mais vinham na cabeça, assim, figuras como Sartori, como Eloy Frisso aqui do município. Depois a gente começou a apreciar outros, o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho. Então tinha algumas pessoas que já tinham uma história a mais no município e não adianta, é a referência, né? Então eu sempre tive um respeito e uma atenção com essas pessoas. Nessa reta final, presidente, nós sabemos que é um ano eleitoral. Ali em meados de agosto, nós teremos uma série de restrições, como, por exemplo, as próprias transmissões da TV Câmara, pela questão de condutas vedadas da legislação eleitoral, enfim. Então, muito provavelmente, o senhor vai ter uma pressão de fazer muito no primeiro semestre, e depois nós vamos ter que esperar passar o segundo turno. Por um acaso, o aniversário da TV Câmara do prédio da Câmara fica em novembro, 22 de novembro. Foi a inauguração do prédio, então conseguiríamos dar toda a atenção e a veiculação e transmissão ostensiva, digamos assim. O senhor prevê já alguma prioridade no sentido de dar conta, antes do período eleitoral, de alguma demanda? Não, nós vamos continuar trabalhando no sentido de não misturar os poderes, executivo aqui, legislativo aqui, executivo lá, mas a casa ela vai estar aberta para qualquer tipo de debate, para se precisar fazer alguma ação a mais, se precisar fazer algum tipo de avaliação, colocar alguma matéria em plenário, tudo que vier, além, a gente sabe que a gente tem um grupo de servidores na casa muito qualificado, os vereadores estão sempre à disposição, todos com seus mandatos, então o que vier e for de cunho desta casa, a gente fará. E quero lembrar também, Fábio, dizer que a casa ela vai continuar trabalhando de forma transparente, de forma aberta, lembrando sempre, quem nos acompanha, que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, ela continua sendo uma das mais enxutas, não só do Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil, uma Câmara que tem um orçamento grande e que não bate seu orçamento nunca, sempre acaba devolvendo algum tipo de orçamento ao Executivo e a gente vai continuar trabalhando dessa forma. Mais uma vez, então, eu quero lhe agradecer, presidente Wagner Petrini. Quem está nos acompanhando já verá os seus contatos na tela. O senhor tem breves instantes para as suas considerações finais, digamos assim. Eu quero simplesmente agradecer as pessoas que acompanham o nosso trabalho, as que acompanharam este programa, dizer que a casa está aberta, a casa é do povo. E o nosso mandato está aqui este ano como presidente e a gente continua servindo a nossa comunidade. Então, mais uma vez, presidente, um feliz ano novo para todos nós. O êxito do senhor como presidente da casa, sem dúvida nenhuma, será também o sucesso da instituição da Câmara, da cidade, por extensão. Em nome da assessoria de comunicação da casa e da nossa TV Câmara, também nos colocamos à disposição do seu período. Vai ser uma honra trabalhar na sua presidência. Obrigado. A honra foi toda nossa, como sempre. Dessa forma, vamos encerrando mais uma edição do De Frente com a Lei. Hoje, conversando, então, aqui em primeira mão, com o novo presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Wagner Petrini, do PSB. Aproveitamos também para reiterar os votos de um excelente 2026 a todos que nos acompanham. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.